Hello guys, how are you doing? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E aí, será que você lembra da nossa última aula? Na última aula nós falamos sobre um inventor, um inventor, na verdade, uma pessoa que cria coisas. Bom, nós também vimos que a vida dele não foi nada fácil. Ele passou por muitas dificuldades, perdeu os pais, teve que sair do lugar onde ele morava, ir para outro local, estudar bastante, mas no final de tudo, ele ajudou muitas pessoas e hoje em dia ele é conhecido como um grande inventor, um grande inventor. Lembra disso? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo diferente, querido. Bom, então a review. Na última aula falamos sobre esse inventor. E agora, teacher, vamos falar sobre o quê? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre algo bem diferente, tá bom? Preste atenção nessas sentenças que podem ser encontradas no texto sobre o inventor. Pay attention. He gave money to build a clinic. He gave money to build a clinic. Vocês lembram que o nosso inventor era muito generoso? Era mesmo. Ele deu dinheiro, tá bom? Ele chegou a dar dinheiro para construir uma clínica, correto? Bom, queridos, ele deu dinheiro. Quem deu o dinheiro? Ele, correto? Ele é o agente. Ele é o sujeito agente. Não é verdade? Quem dá alguma coisa. E ele deu o quê? O dinheiro. Então, vamos lá. Sujeito, he. Ele. Gave, verbo. Deu, no passado. Lembra que o passado pode ser irregular? Alguns verbos vão terminar com ed e outros verbos não vão terminar com ed. Então, he, sujeito, gave, verbo, e ele deu o que, teacher? Money, objeto. Tá bom? Show? Queridos, quando a sentença começa enfatizando o sujeito, nós vamos chamar essa sentença de voz ativa. Está na voz ativa. Por quê? Sujeito, verbo, complemento. Tá bom? Nós vamos ver outra sentença que também está no texto. In 1986, Young was awarded by President Ronald Reagan. Vocês lembram que ele foi premiado, né? Ele foi premiado por um presidente. Vocês lembram que eu fiz a explicação e disse que realmente muitas pessoas aplaudiram no sentido de, nossa, né, ficar impressionados. Mas ele foi premiado por um presidente também, tá bom? Ele recebeu um prêmio desse presidente. Mas olha só que interessante, né? A gente não está aqui focando em quem deu o prêmio. Por exemplo, a frase não é President Ronald Reagan deu alguma coisa para o inventor. Não. O foco da sentença não é no sujeito agente, aquele que está fazendo. Não. O foco aqui é na ação, no que está acontecendo, em quem está sofrendo a ação. Quem está recebendo alguma coisa é quem? É o unwin. Ah, entendi. Então aqui é diferente. Aqui nós temos uma voz passiva. Tá bom? É como se fosse o em que foi premiado por ou pelo presidente Ronald Reagan. Tá bom? Ele foi premiado por alguém. Alguém deu algo para ele. Então o foco aqui não é em quem deu o prêmio, mas é em quem recebeu. Vamos ver essas definições, ó. Active and passive voice. Voz ativa e voz passiva. Qual deve ser a diferença entre essas duas definições? Bora lá, vamos ver essa diferença, pessoal. Active voice. When the subject of a sentence performs the action. Ou seja,
Quando o sujeito pratica aquela ação, nós temos um sujeito praticando a ação, e o foco, é claro, está no sujeito, nós temos a voz ativa. Um exemplo. He gave the money to Carol. Então, ele deu o dinheiro para a Carol. Ele deu. Deu o quê? O dinheiro. Ok? Então, está na voz ativa. Nós temos um sujeito, um verbo e um objeto. Tá bom? Agora, vamos ver um exemplo. Ó. Harland and Wolff built the Titanic. Harland and Wolff é o nome de uma empresa, tá? De uma companhia. Eles construíram, ó, no passado, the Titanic, o Titanic. Sabiam disso? Lembra do filme Titanic? Titanic? Então, essa empresa construiu o Titanic. No sujeito, verbo e objeto. Correto? O sujeito está fazendo essa ação. Perfeito. Tá bom? Agora, na voz passiva é diferente, porque o sujeito da voz passiva não está fazendo essa ação, tá bom? E teacher, não entendi, não tem problema, vamos embora lá. The Titanic was built in 1912. O Titanic foi construído. Ah, então o Titanic é o sujeito. É o sujeito da sentença, não é verdade? É o sujeito. Só que ele não está fazendo a ação. Pelo contrário, ele está sofrendo, porque ele foi construído por alguém. Então, ele é um sujeito na sentença, mas ele não está fazendo a ação. Ele está sofrendo. Por isso que a gente chama de voz passiva, tá bom? Então, queridos, a voz passiva, ela pode ser formada através do verbo to be, do verbo to be, mais o particípio do verbo principal. Teacher, o que é particípio? Sabe quando aquelas listinhas, quando vocês recebem ou vão na internet, vem aquelas listinhas de verbos? Você vai ter o verbo no infinitivo, ou seja, a forma normal do verbo, o verbo no passado e o verbo no particípio. Nós vamos utilizar a forma no particípio para formar a voz passiva. Temos alguns exemplos, ó. The Titanic was built in 1912. Então, o Titanic foi construído, tá, em 1912. Foi construído. O verbo to be está no passado. Build. Build é o particípio de build, construir. Tá bom? Bom, queridos, vamos ver a segunda sentença. Philosophy is taught in high school. Filosofia é ensinada, né? Essa matéria é ensinada no ensino médio. Ah, entendi, teacher. Então, o verbo to be pode estar tanto no passado quanto no presente. Isso mesmo. Se eu quero dizer que foi construído, eu vou usar o verbo no passado, was. Se eu quero dizer que é ensinado no presente, eu vou usar o verbo to be no presente, is. Tá bom? Então, você pode mudar o verbo to be, não tem problema. E não se esqueça de colocar o verbo principal no particípio, tá bom? Taught é o particípio de teach, ensinar. Correto? Então, não é algo difícil, é algo simples que vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Então, é só lembrar, pessoal, é só lembrar que na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito não pratica a ação, tá bom? Deixa eu voltar lá naquela frase, ó. O Titanic não está se autoconstruindo, não tem nada a ver. Ele está sofrendo a ação. Então, na voz passiva, o sujeito da sentença, the Titanic, está sofrendo a ação, correto? Mas eu tenho uma coisinha a mais para falar com vocês. Sometimes, the person doing the action is indicated. Como assim, teacher? Na voz passiva, embora o sujeito não esteja fazendo aquela ação, às vezes, não é sempre, o agente, ou seja, a pessoa que fez aquela ação, pode vir indicado na sentença, tá bom? Vamos ver aqui esse exemplo. A factory in Chinatown was built by An Wang. Ou seja, uma fábrica, né, uma indústria, enfim, uma fábrica em Chinatown foi construída
Ou seja, a factory é o sujeito, mas é uma voz passiva, está na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito não está praticando a ação. Mas, se eu quiser colocar quem fez aquela ação, eu posso acrescentar no final da frase o by. É como se fosse pelo, tá? Então, a indústria, a fábrica foi construída pelo. Aí sim, depois, a gente tem o agente que realmente praticou aquela ação. Tudo bem, queridos? Bom, agora vamos para o book. Open your books, please. Open your books, page 30, página 30. Page 30. Aqui na page 30, vocês têm uma pequena explicação, mas foi tudo que eu falei com vocês, tá bom? Explicando sobre a voz ativa, que o sujeito pratica ação, voz passiva, que o sujeito não pratica ação, tá bom? E agora nós vamos fazer o number 1, o número 1. Decide if the following sentences are in the active or in passive voice. Vocês vão ter que decidir se as sentenças estão na voz ativa ou na voz passiva, tá bom? Vocês vão fazer uma linha ligando. Nós temos aqui duas opções, active or passive, tá bom? Vamos ver a sentença. My friends immigrated to a new place. E aí, os meus amigos imigraram. Ativo ou passivo? Só fazer uma linha ligando. The decision to go to America was made by Mary's parents. Então, a decisão para ir para a América foi feita pelos pais da Mary. Ellen Say was not treated well by other students. Então, a Ellen Say não foi bem tratada pelos outros estudantes. An Yang left China in 1945. O An Yang, né, deixou a China em 1945. The potato crop was ruined by disease. Tá bom? Então, the potato crop was ruined, foi arruinada by disease, pela doença. Então, queridos, o que vocês acham? Tem que fazer uma linhazinha. Se a sentença for active, vai ligar na active voice. Se a sentença for passive, vai ligar na passive voice, tá bom? Queridos, após terem feito esse exercício, já podem para a page 31, página 31, tá bom? Por que page 31? Porque aqui nós temos mais exercícios sobre voz ativa e sobre voz passiva. Bom, describe the following pictures in two different ways as in the example. Use the verbs in brackets. Queridos, então, vocês vão precisar escrever a sentença na voz ativa e na voz passiva sobre cada imagem. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. The girl shared a story with her family. Então, a garota compartilhou uma história com a família. A garota ou a menina compartilhou. Ela é o sujeito e também é o agente. Ela está fazendo a ação. Voz ativa. The story was shared with the family. A história foi compartilhada com a família. A história está praticando a ação? Não. É o sujeito? É, mas não está praticando a ação. Então, na segunda sentença, nós temos a voz passiva, tá bom? E vocês vão fazer isso com as duas imagens abaixo. Nós já temos o verbo aqui, tá bom? Ó, take, rest. E vocês precisarão escrever a sentença. Mas a teacher vai ajudar vocês, queridos. Bom, eu vou colocar modelos para vocês. Por exemplo, na letra B, eu já vou deixar a voz passiva pronta. Vocês vão precisar escrever a ativa. Na letra C, eu vou deixar a ativa pronta. E vocês vão precisar escrever a passiva. Sempre lembrando, para fazer a voz passiva, tem que ter o verbo to be e o particípio do verbo principal. Tá bom? Queridos, após fazerem isso, tá bom? Tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, mandar um class F que eu irei responder. Além disso, vocês vão ter um exercício muito especial, que é um formulário. Vocês já sabem que sempre que a gente faz um formulário, vocês ganham pontos, correto? Então, não pode perder e não pode deixar de fazer. Vai lá em tarefas, língua inglesa, que tem uma tarefa especial para vocês. Sobre o que, teacher? Active voice, passive voice, voz ativa, voz passiva. Mas não só isso. Também tem um exercício sobre o texto que nós vimos sobre o inventor. Tá bom, queridos?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na aula online, nós iremos resolver mais atividades em relação a esse tópico gramatical. Ok? People, bye bye!